procura alternativas para vendedeiras do espaço verde com a reabilitação do mercado do bairro de ajuda. Acompanhe o desenvolvimento destas e demais informações já a seguir. Boa noite. O chefe de Estado guineense, na qualidade do presidente em exercício da CEDEAO, encontrou-se com Vladimir Putin na capital da Rússia e pediu para que se cesse a guerra com a Ucrânia porque o mundo está bloqueado. O presidente da Guiné-Bissau encontra-se na Rússia e, numa conversa a sós com o presidente Vladimir Putin, transmitiu a mensagem dos 15 países da CEDEAO enquanto presidente em exercício da Conferência dos Chefes de Estado e do Governo da Comunidade, uma conversa iniciada pelo presidente russo. De cette période d'édification de l'État dans votre pays, dans notre pays, il y a toujours eu des relations. Desde o período da edificação do vosso país já tínhamos relações excelentes. Continuamos na mesma senda e com mais avanços, evidentemente, que podemos fazer no negócios, podemos aumentar, evidentemente que podemos fazer ainda mais no domínio da cooperação económica, cultural, como é claro, o nível do ensino há uma evolução positiva. Sei que está a presidir a Conferência de Chefes de Estado e do Governo da CEDEAO, com mais de 400 milhões de habitantes. Tudo isso representa e aumenta a dinâmica de desenvolvimento das relações comerciais com a Rússia. Sob a vossa presidência, vai haver contribuições importantes tanto para o seu país como para outros membros da organização. Como sabem, em 2019 organizamos a Cimeira Rússia-África e teve grande sucesso. Pretendemos voltar a organizar mais uma no próximo ano, no norte do país, em São Petersburgo. Estou muito satisfeito com a sua presença e desejo-lhe boas-vindas. Très réussi et nous avons l'intention d'organiser la même chose l'année prochaine dans la capitale du Nord, à Saint-Pétersbourg. Donc, Monsieur le Président, nous sommes très heureux de vous voir ici. Bienvenue à vous. A vez do presidente em exercício da CEDEAO começou a dizer: Дорогой мой Poutine, je pense que c'était très important de retrouver des frères. Nos relations, ça date depuis avant que moi je sois né, en tout cas. La Guiné-Bissau, c'est un partenaire indéfectible. Penso que é muito importante reencontrar o meu irmão. A nossa relação vem de muitos anos, creio eu, antes de ter nascido. A Guiné-Bissau é um amigo de longa data da Rússia, ainda no período da antiga União Soviética. Atualmente, na qualidade do presidente em exercício da Conferência dos Chefes de Estado e do Governo da CEDEAO, sou porta-voz da mensagem de todos os 15 países dessa organização para vir encontrar consigo para discutir a situação da guerra entre os dois países irmãos, a Rússia e a Ucrânia. O mundo ficou bloqueado porque, quando falamos da Rússia, constitui uma parte do globo. Desejamos para que procure uma saída para que possa haver o diálogo entre os dois irmãos. Penso que é muito importante que o presidente Putin nos diga em que é que podemos ajudar a ultrapassar essa crise. Porque não podemos abandonar a Rússia, porque temos uma relação tradicional multissecular. Vimos a posição que a África enfrenta neste momento com a crise. E isso demonstra realmente que é muito importante saber o que a Rússia representa para o mundo. Queremos igualmente falar do aspecto de parceria a nível da segurança da África Ocidental. Sabemos que a Rússia tem a sua representação diplomática em todos os países do mundo. Quero igualmente solicitar para que haja uma comunicação favorável, tendo em conta o papel que a Rússia está a desempenhar. Estou aqui a falar como irmão, mas também pelo papel que estou a desempenhar. En tant qu'Androuk aussi. A Guiné-Bissau compromete-se a implementar ações de mitigação de gases com efeito de estufa equivalente a 30% até 2030 e atingir a neutralidade carbónica até 2050. São perspectivas do país avançadas pelo Ministro de Ambiente e Biodiversidade na apresentação da contribuição determinadas para a Conferência de Partes COP27 em Egito.
Decorre de 6 a 18 de novembro próximo em Egito a 27ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas para a implementação do Acordo de Paris visando a limitação do aquecimento da Terra a 1,5 graus Celsius, o que implica a redução global para metade das emissões de gases com efeito de estufa. Vamos levar a súmula das declarações da União Africana, do chefe de Estado e do Governo da União Africana, e também a súmula das declarações saídas nas conferências dos ministros africanos do ambiente, o AMCN. Mas isso é reforçada pela posição dos grupos negociais que o país faz parte, como o Grupo Africano, os países menos avançados, a OASIS, que é a Aliança dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, e também o G77 mais China. A nossa posição será um reforço para a implementação de todas as outras decisões magnas saídas nas diferentes conferências das partes. As perspectivas do país para a Conferência das Partes em Sharm el-Sheikh, o Ministro do Ambiente e Biodiversidade destaca. Nós estamos em crer de que, com a nossa contribuição nacional determinada, prevemos de que até 2030 vamos reduzir 30% das nossas emissões, principalmente no setor da energia, o setor afolo, que é agricultura, florestas e uso de solo, e o setor de resíduos. E até 2050, de acordo com a nossa contribuição nacional determinada, atualizada, até 2050 também estamos a pensar atingir o net zero, como grande parte dos países. Viriato Kassamá está preocupado com a retoma da produção energética através do carvão pelos países industrializados. Retomar a produção de energia elétrica através de fontes nucleares irá sobremaneira comprometer o compromisso da descarbonização assumido aliás, pelos países mais ricos que apontavam ou apontam para uma descarbonização parcial até 2030 e uma descarbonização total, o net zero, até 2050. Mas nós estamos em crer de que esta COP, como sendo a COP da África, que vai ser realizada num país que é o Egito, que nós consideramos o berço do conhecimento, irá trazer muitas vantagens para o nosso continente e para a Guiné-Bissau. Para a COP27 em Egito, a decorrer de 6 a 18 de novembro de 2022, a delegação da Guiné-Bissau será presidida pelo chefe de Estado Umaru Sissoko Embalo. A boa relação entre a Câmara Municipal de Oeiras de Portugal e o governo da Guiné-Bissau resultou na doação de 6 viaturas para o Estado guineense, afirmou a secretária de Estado da Comunidade, Salomé dos Santos, durante o ato da entrega. A Câmara Municipal de Oeiras de Portugal ofereceu 6 viaturas ao governo da Guiné-Bissau no quadro da parceria entre as partes. A cerimônia da entrega das viaturas foi testemunhada pelos membros do governo na presença do embaixador de Portugal em Bissau. Salomé dos Santos disse que não é da primeira vez que a Câmara de Oeiras apoia o governo guineense. A Câmara Municipal de Oeiras tem vindo a apoiar o nosso país ao longo desses tempos, eu sou testemunha disso, porque mesmo na minha região sei que existe uma germinação entre a Câmara Municipal de Oeiras e a região de Biombo e também recentemente, no ano passado, assistimos à entrega de donativos que vieram da Câmara Municipal de Oeiras através do Dr. Edenilson para o Ministério Público, um conjunto de materiais e equipamentos que foram doados para o nosso Ministério Público. Portanto, isto tudo demonstra que, de facto, existe uma cooperação de amizade entre o governo português e o governo da Guiné-Bissau. O adjunto presidente do município de Oeiras diz que em breve chegará a Bissau mais ofertas. Estamos aqui a deixar conjunto de viaturas. Em breve também teremos aqui mais contentores. Estamos a falar de contentores, 5 contentores, 4 contentores de 40 pés e um contentor de 20 pés, com mais materiais para dar ao Estado da Guiné. Por isso, em nome de toda a comitiva que também está aqui presente para presenciar este ato, nós queríamos agradecer, eu estou aqui com a minha colega, a doutora Silvia Abreu, que nós viemos de Oeiras. A doutora Silvia Abreu é diretora do Departamento de Qualidade de Vida da Câmara Municipal de Oeiras, que me ajudou
na organização de todo este evento. Está aí uma senhora muito discreta, mas que já vem também ao longo deste tempo todo acompanhar e ajudar o povo da Guiné-Bissau. Por isso, em nome da Câmara Municipal de Oeiras, queremos agradecer a todas as pessoas que trabalharam incansavelmente na realização deste ato. Entre as viaturas oferecidas, constam autocarros de 53 lugares que estarão ao serviço do governo e outros serão entregues ao serviço de hospitais de Biombo, Bubaque, Bombeiro e a Polícia de Biombo. Terminou ontem o ateliê de capacitação destinado aos funcionários do Ministério das Finanças e a sociedade civil sobre planeamento, gestão e relatórios orçamentais. O seminário teve a duração de 5 dias e foi financiado pela Unicef. Foram 5 dias de capacitação dos técnicos sobre planeamento, gestão e relatórios orçamentais, amigo das crianças e sensíveis ao gênero, que contou com o apoio da Unicef. Vice-representante da Unicef disse que espera que durante esses 5 dias de formação os técnicos tenham aproveitado no máximo para ganhar novos conhecimentos. Espero que durante esses 5 dias de formação tenham aproveitado o máximo para ganhar novos conhecimentos e que também este período vos serviu de reflexão e de confraternização para o melhoramento do serviço público, mas especialmente que no que diz respeito ao planeamento de gestão do orçamento amiga da criança e sensível ao gênero. A Unicef continuará a apoiar o esforço do governo através do seu documento de programa do país para o período de março de 2022 e a dezembro de 2026, em particularmente o do acordo firmado entre o Ministério da Finanças e a Unicef, que vai permitir apoiar o esforço de gestão gerais de orçamento no esforço de capacidade de funcionários. João Diata salientou ainda que o governo está aberto para colaborar com os parceiros para trabalharem juntos na inclusão social. O governo está consciente de que o desenvolvimento inclusivo depende do nível de participação da mulher e da criança na partilha dos recursos disponíveis no orçamento e, do outro lado, da necessidade de proporcionar à mulher e à criança o acesso às oportunidades através da implementação de políticas públicas e do incremento das dotações orçamentais destinadas aos setores relacionados com essas camadas. A concepção de políticas públicas e a elaboração das propostas de orçamentos setoriais são da inteira responsabilidade das instituições que aqui são representadas, pelo que doravante é necessário melhorar a planificação do Orçamento Geral do Estado, bem como do processo subjacente, por forma a ter em conta as prioridades enunciadas no programa do Governo no âmbito do género e da criança. Secretário de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais considera pertinentes os temas abordados e espera que os conhecimentos adquiridos venham sem demora para ser postos em práticas. Em nome do Sr. Ministro das Finanças, Dr. Elídio Vieira T., a abertura do Governo em colaborar com os parceiros com a finalidade de aportar experiências positivas de outros horizontes em matéria de orçamento e finanças públicas. A questão do desenvolvimento e da inclusão social, sob todas as suas formas, requer a participação plena e sem reserva de todos, incluindo a mulher e a criança, nos processos de planejamento e alocação de recursos orçamentais. Espero que este seja o início de uma caminhada de partilha de conhecimentos e experiências com vista a criar condições objetivas para a mudança de paradigma, visando com isso a uma gestão cada vez mais adequada e que garanta um maior desempenho dos serviços participantes da elaboração, execução e análise do Orçamento Geral do Estado. Segundo Diata, o Ministério das Finanças acredita que capacitar os técnicos nos vários domínios vai melhorar o serviço público. O presidente da Associação Profissional dos Bancos e Estabelecimentos Financeiros da Guiné-Bissau aponta a morosidade da Justiça como o maior entrave no processo de recuperação dos créditos. A afirmação do Bilali Diarra foi registrada esta terça-feira
na abertura da terceira edição da jornada Banca Justiça. Preocupados com o impacto dos créditos mal parados nos recursos dos bancos, a Associação Profissional de Bancos e Estabelecimentos Financeiros da Guiné-Bissau promove a terceira jornada de reflexão Banca Justiça, sob lema Cobrança de Créditos. O tema deste ano, a cobrança de crédito, reveste de uma importância capital para o sistema financeiro, tendo em conta o impacto do crédito mal parado no financiamento da economia em geral e, em particular, na estabilidade do sistema financeiro. Este indicador interpela o Banco Central enquanto responsável pela aplicação da regulamentação. A morosidade da execução dos procedimentos judiciais e as dificuldades de todo o processo de recuperação dos creditores afetam consideravelmente o funcionamento normal dos estabelecimentos de crédito e condicionam o financiamento da economia em geral. Esta iniciativa visa criar um melhor ambiente de colaboração entre a classe judicial e as instituições de crédito no país. A estabilidade do setor financeiro deve constituir, assim, um desiderato para todos os atores, a começar pelos agentes econômicos, assim como as diferentes estruturas e entidades públicas. Os desafios colocados ao setor judicial no processo da estabilização do sistema financeiro do país podem ser agrupados em duas vertentes. Designadamente, a necessidade de modernização e digitalização dos seus processos e ainda o desafio da instrução e produção de decisões alinhadas com as diferentes disposições regulamentares vigentes. Nos dias dessa terceira jornada, Banca Justiça, serão debatidos os seguintes assuntos: cobrança de créditos, impacto dos créditos mal parados nos recursos dos bancos e cobrança de títulos de crédito. O desafio da recuperação de crédito deve anteceder a cobrança efetiva, de forma a favorecer a manutenção da atividade do cliente. Este desafio reveste-se de importância acrescida e deve ser capitalizado para garantir a solvabilidade do sistema financeiro e, ao mesmo tempo, salvaguardar a atividade do setor privado. De salientar que a PBEF é uma associação dos 6 bancos comerciais que operam na Guiné-Bissau e que tem como objetivo a promoção de atividade que visa o desenvolvimento do setor bancário. O Governo, através da Câmara Municipal de Bissau, inicia a reabilitação do mercado do bairro de Ajuda com apoio de amigos e parceiros. O objetivo é criar alternativa para as vendedeiras do Espaço Verde. A Câmara Municipal de Bissau toma nova posição e cria alternativas para as feirantes do Espaço Verde com a reabilitação do mercado do bairro de Ajuda na Avenida José Carlos Soares. Estamos aqui hoje sob orientação do Governo, concretamente o Ministro da Administração Territorial e Poder Local, indo, portanto, a preocupação dos feirantes do Espaço Verde, no sentido de criar mínimas condições, que é para depois da finalização da obra que, portanto, vai iniciar hoje, fazer transferência, ou seja, transferir o feirante, portanto, do Espaço Verde para este mercado. Nós sabemos que o pessoal que aí está tem famílias, tem que ter meios, através das vendas que eles fazem lá, que é para sustentar a família. Portanto, é através dessas vendas, portanto, que eles fazem no Espaço Verde, que é para garantir a sustentabilidade da família, pagamento da escola dos filhos, e próprio também a alimentação da família que tem em casa. O Governo entendeu por bem, orientando a atual direção da Câmara Municipal, que é para fazer um trabalho de reabilitação do mercado do bairro da Ajuda, no sentido de transferir essas pessoas, portanto, depois da conclusão das obras. A obra está a ser feita com a ajuda dos amigos e parceiros e com a execução dos técnicos da Câmara Municipal de Bissau. A Câmara Municipal, propriamente dita, não tem fundos, não tem dinheiro. Como a gente sabe, nós herdamos uma situação difícil da Câmara
E essa obra tem lugar hoje através dos nossos parceiros. Portanto, batemos as portas dos nossos parceiros e disponibilizaram dar apoio com materiais, portanto, de reabilitação desse mercado. O vice-presidente da Câmara explica que não há uma previsão de custo em termos monetários, por ser materiais doados e nenhum número de feirantes a serem albergados. Nós não estamos concentrados só nesse mercado de Bairro da Ajuda. Há também outros mercados, por exemplo, o caso do mercado de Santa Luzia, está também em cadeia, não é? Que é para ter uma reparação igual a que estamos a fazer aqui. Quanto antes possível, as obras vão terminar, garante Fernando Gomes, para permitir a transferência das feirantes do espaço verde para o local mais cômodo. As vendedeiras de produtos da primeira necessidade do mercado central de Bubaque querem o regresso das que vendem os peixes e pedem a intervenção das autoridades locais. As vendedeiras do produto da primeira necessidade do mercado central de Bubaque e as de peixe estão de costas viradas e pedem a intervenção do governo local. Apesar das melhorias de condições, as vendedeiras de peixe recusam frequentar esse espaço, alegando falta de condições para as suas atividades. Aquelas que ainda continuam a frequentar o mercado sentem-se isoladas e sem negócio, uma vez que populares vão atrás dos que estão no porto e mercado improvisado de Caracol. Nesta ordem de ideia, pedem a intervenção do governo regional em fazê-las voltar para o mercado central. E as bideiras de peixe manifestaram a nossa reportagem a impossibilidade de vender no mercado central devido às características da sua atividade, a venda de peixe. Dizem precisar de estar perto dos pescadores que não têm hora de desembarcar na terra com o pescado. O mercado central do setor de Bubaque foi construído em 2002 a pedido das mulheres para facilitar as suas atividades comerciais. Tem sido bastante difícil o processo de integração dos estudantes guineenses no sistema do ensino superior de Cabo Verde, diz o presidente da Associação dos Estudantes, Paulo Quanchang, numa entrevista à televisão nacional. Os estudantes guineenses em Cabo Verde têm tido enormes dificuldades no processo de integração no sistema do ensino superior devido ao fraco nível que apresentam. Por isso, há toda uma necessidade de melhorar a qualidade do sistema do ensino público guineense, diz o presidente da Associação dos Estudantes Guineenses em Cabo Verde. É bastante complicado, é uma boa pergunta porque estamos a passar neste momento com 2 casos de género que saíram, fizeram 7º ano, transitaram para o 8º ano de Guiné, para o 8º ano, vieram cá no sentido de ir fazer inscrição para poder dar continuidade no 8º ano. Só que, tendo em conta o plano curricular cabo-verdiano, sofreu grandes alterações e na Guiné o plano curricular provavelmente não sofreu tanta alteração como aqui em Cabo Verde. E esses alunos tiveram que voltar para estudar 7º ano e vai haver, de facto, que atraso de 1 ano é muita coisa. Ainda por cima, quando você paga. É muito complicado, portanto, esta situação eu apelo desde já que as autoridades, sobretudo do Ministério da Educação, que tem que pensar, porque estamos em pleno século XXI, é difícil qualquer estudante que saia da Guiné-Bissau para enfrentar, não só em Cabo Verde como nos outros países, sentem enormes dificuldades, porque o nivelamento em termos de aproveitamento é bastante diferente. E para superar essa dificuldade, a Associação dos Estudantes criou uma forma de apoiar os conterrâneos através de aulas de explicações. Nós estamos aqui, estamos firmes, continuamos a estar firmes para apoiar os nossos conterrâneos, porque temos grandes quadros guineenses que estão aqui, por razão pelo qual criamos esta associação para dar apoio a esses colegas que têm essas dificuldades, desde a explicação, desde orientações, até nas universidades. Quando o aluno termina o 12º ano aqui e vai para a universidade, nós apoiamos em termos de orientação, porque é um momento muito decisivo na nossa carreira. Às vezes nós não temos a noção de que área que nós vamos estudar, como é que esta área possa ser útil para mim e para o meu país. E aí sentimos essas dificuldades e apoiamos esses colegas no sentido de dar orientação, de escolher uma boa opção nas universidades, no curso que querem fazer e que vão ser muito interessantes para ele e para a sua família e para o país em geral.
A Guiné-Bissau e Cabo Verde assinaram vários acordos de cooperação que abrangem o ensino superior, a economia digital, entre outros. Mas o processo de integração para os guineenses no sistema do ensino cabo-verdiano tem sido difícil. E para superar as enormes dificuldades ligadas ao sistema do ensino, os guineenses em Cabo Verde contam com total colaboração da Associação dos Estudantes, garante o presidente da organização estudantil. De acordo com o presidente da Associação dos Estudantes e Investigadores Guineenses, a comunidade guineense tem esforçado bastante no sentido de aderir ao sistema do ensino como forma de melhorar sua integração na sociedade cabo-verdiana. A Associação de Estudantes e Investigadores Guineenses abrangemos várias áreas do ensino, níveis de ensino, desde primário até nas universidades. Isto é, primário digo isto porque começamos o nosso processo desde os alunos que estão no processo de alfabetização de ensino de adultos, alfabetização de adultos. Iniciamos o nosso processo nesta fase, saindo daí vamos diretamente para os liceus e escolas secundárias e depois avançamos para as universidades. E na universidade aí as coisas é muito mais abrangente, muito mais, a nível de competição é muito mais elevado. De momento, de facto, o número que nós temos é um número bastante significativo em relação a anos atrás. Vemos que a aderência na área de ensino para os guineenses que estão aqui em Cabo Verde, especificamente neste caso na Ilha de Santiago, na cidade da Praia, as pessoas, os conterrâneos nossos, estão a, de facto, aderir à área de ensino como situação que lhe permite melhor e integração na sociedade cabo-verdiana. Não obstante as dificuldades, Paulo Concham disse que a sua organização está disposta a continuar a apoiar os mais necessitados. 2020 para cá, temos grandes limitações em termos de apoio financeiro. Tínhamos conseguido, através de uma parceria com uma instituição pública que é eficaz, que nos apoiou por volta de 10 alunos em termos de subsídios e pagamento de propina. Mas nas universidades, a partir daí não conseguimos mais, tendo em conta que o próprio Cabo Verde também está fortemente abalada, a economia cabo-verdiana está fortemente abalada por causa de conflito e pandemia ao longo desses anos. Então os nossos parceiros estão com essas dificuldades de nos apoiar em termos financeiros. Mas recebemos e continuamos a receber os apoios em termos de materiais didáticos, que nós também conseguimos apoiar outros colegas que estão no processo de ensino. Desde a alfabetização até nas universidades, conseguimos apoiar em dar materiais escolares, canetas, cadernos, etc, etc. Vários quadros técnicos guineenses trabalham nos diferentes departamentos estatais e privados de Cabo Verde, sendo de destacar a construção civil e a educação. O clube é o vencedor do campeonato de defesa de bairro de Pessac ao bater o seu similar de Dragão de Alade por 3-1 na marcação de grandes penalidades. Moradores do Bairro Bissac, o final do campeonato de defesa foi marcado com um futebol interessante, tendo a turma da Bibiafá entrado melhor na partida, o que lhe permitiu inaugurar o marcador nos primeiros 20 minutos do jogo. Vantagem que permaneceu durante os primeiros 45 minutos da partida. No primeiro minuto do segundo tempo, a equipa comandada pelo Mr. Bunkamane empatou a partida, resultado que prevaleceu até o apito final do tempo regulamentar. E na marcação de grandes penalidades, o guarda-redes da Bibiafá encheu a baliza e defendeu 3 penaltis, valendo a sua equipa erguer o troféu de campeão do defesa do bairro de Bissac. Para além da taça, o campeão recebeu 800 mil francos CFA e o vice-campeão 300 mil francos CFA. O intervalo é rápido, voltamos já. Sunak foi nomeado primeiro-ministro britânico nesta terça-feira, o terceiro no cargo
neste ano, prometeu corrigir os erros dos seus antecessores. O novo primeiro-ministro britânico Rishi Sunak foi nomeado nesta terça-feira pelo rei Charles III. O conservador é o terceiro no cargo este ano, após a renúncia de Boris Johnson e de Liz Truss, que ficou pouco mais de um mês no poder. Após o encontro com o monarca, Sunak falou aos jornalistas e prometeu corrigir os erros dos antecessores, admitindo que terá que tomar decisões difíceis. I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. Quero prestar homenagem à minha antecessora, Liz Truss. Ela não estava errada em querer melhorar o crescimento deste país. É um objetivo nobre e eu admirava sua forma implacável de criar mudanças, mas alguns erros foram cometidos. But some mistakes were made. Este ex-banqueiro bilionário de 42 anos, neto de imigrantes indianos, chega ao poder em um momento muito difícil. O Reino Unido enfrenta uma crise econômica e social agravada pelos planos ultraliberais de Truss. Mais cedo, a ex-premier se pronunciou ao deixar a sede do governo britânico. It has been a huge honor to be Prime Minister. Foi uma grande honra ser primeira-ministra deste grande país, em particular liderar a nação de luto pela morte de Sua Majestade a Rainha após 70 anos de serviço e acolhendo a ascensão de Sua Majestade o Rei Charles III. King Charles III. Sunak foi nomeado na segunda-feira como novo líder do Partido Conservador. Após ser convidado para formar um novo governo, ele se torna o primeiro chefe de governo britânico a emergir de uma minoria étnica e o mais jovem em mais de 200 anos. A nova primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, negou proximidade ou simpatia com o fascismo. Ela é líder do partido pós-fascista Fratelli d'Italia. A nova primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, líder do partido pós-fascista Fratelli d'Italia, negou nesta terça-feira qualquer simpatia ou proximidade com o fascismo. Ela prometeu que o novo governo, o mais à direita no país desde a Segunda Guerra Mundial, não vai se desviar 1 centímetro dos valores democráticos e vai lutar contra qualquer forma de racismo, antissemitismo, violência política e discriminação. Non ho mai provato simpatia. Nunca senti simpatia ou proximidade de regimes antidemocráticos, qualquer regime, entre eles o fascismo. Assim como sempre considerei as leis raciais de 1938 o ponto mais baixo da história italiana, uma vergonha que vai marcar nosso povo para sempre. As falas foram feitas durante um discurso no parlamento, no qual Meloni tentou acabar com as dúvidas sobre a militância desde a juventude nos movimentos fundados por herdeiros do fascismo. Ela também mencionou as mulheres que marcaram a história da Itália, da jornalista Oriana Falaschi até a líder antifascista Tina Anselmi. Também disse que pretende frear as saídas ilegais de imigrantes da África para a península. Milhares de casas, escolas e hospitais continuam sem luz na Ucrânia. Os últimos ataques com drones às infraestruturas energéticas do país causaram danos significativos no sistema energético nacional. Milhares de casas, escolas e hospitais continuam sem luz na Ucrânia. Os últimos ataques com drones às infraestruturas energéticas do país causaram danos significativos no sistema energético nacional. O presidente ucraniano garante que a Rússia comprou mais de 2.000 drones ao Irão e alertou Israel e o mundo sobre as consequências desta aliança. Como é que acham que a Rússia paga ao Irão? Estará o Irão apenas interessado em dinheiro? Provavelmente não se trata apenas de dinheiro, mas de assistência russa ao programa nuclear iraniano. Provavelmente é exatamente este o significado da aliança, e esta aliança simplesmente não teria acontecido se os vossos políticos tivessem tomado uma decisão na altura certa. No terreno, com o avanço das tropas ucranianas, a Rússia continua a transferir a população de Kherson e espalha suspeitas sobre um alegado plano ucraniano para um ataque com bombas de material radioativo. Temos informações concretas sobre as instituições científicas na Ucrânia que são capazes de criar esta bomba muito suja.
A informação que verificamos através dos canais apropriados é que esta não é uma acusação infundada. Existem sérios motivos para acreditar que estes ataques podem ser planeados. Qualquer que seja o desfecho do conflito, a maioria dos líderes europeus comprometem-se a continuar a apoiar a Ucrânia. O chanceler alemão apelou esta segunda-feira a um plano Marshall para reconstruir um país destinado a tornar-se membro de pleno direito da União Europeia. A paz não pode ser capturada pelo poder russo. É a mensagem dos presidentes francês e italiano na abertura de um encontro internacional pela paz organizado pela comunidade católica de Santo Egídio, em Roma. A paz não pode ser capturada pelo poder russo. É a mensagem dos presidentes francês e italiano na abertura de um encontro internacional pela paz organizado pela comunidade católica de Santo Egídio, em Roma. Macron promete manter as negociações abertas com a Rússia, mas há um mas. Há uma perspectiva de paz e, em algum momento, ela chegará. Em algum momento, dependendo de como as coisas se desenvolverem e quando o povo ucraniano e os seus líderes chegarem a uma decisão, nos seus próprios termos, a paz será encontrada com os inimigos de hoje, à volta de uma mesa e com a comunidade nacional lá. A ameaça que enfrentamos e devemos enfrentar leva alguns a levantar o espectro de recorrer a armas nucleares. Diante da evocação de cenários tão terríveis, as nossas consciências evocam a defesa daquele direito à paz que nos une aqui, hoje. O presidente francês foi recebido esta segunda-feira pelo Papa Francisco no Vaticano. Foram abordados temas como a guerra na Ucrânia e a instabilidade na Europa. Obrigada e até amanhã.